Eu quero trazer para a reflexão um tema que foi muito importante para mim. Esse tema sempre me acompanhou, que é o que eu tinha que fazer para ser agradável a Deus. O que eu tinha que fazer para entrar no reino de Deus, para ir para o céu. Quando era criança, sempre se falava do céu e do inferno. E já de criança eu não queria ir para o inferno, eu queria ir para o céu. E ser bonzinho para ir para o céu. Já como criança, parecia que se eu fosse bonzinho, eu teria uma recompensa. Mas eu tentava ser bonzinho e depois acontecia alguma coisa ruim. Às vezes eu caía, me machucava. Às vezes uma pessoa falava uma palavra estranha para mim. Uma menina que eu gostava, eu não conseguia me aproximar. E eu achava tudo isso injusto. Eu era tão bonzinho, e por que eu não recebo nada em troca do jeito que eu quero? Então eu fui sempre me debatendo com essa pergunta: será que eu estou fazendo certo? Deixa eu procurar mais. Mais para frente, conforme a gente vai envelhecendo, surgem muitos sofrimentos, perdas, frustrações, vontades, né? E a gente lá dentro carregando o que eu fiz de errado para não merecer isso, ou por que eu não nasci tão rico que eu podia ter aquilo. E quando eu ficava doente, o que eu fiz para merecer aquela doença? Essas dúvidas me acompanhavam, mas eu me considerava bonzinho. Mas o meu bonzinho não era um bonzinho de verdade, era uma barganha. Por quê? Se eu for bonzinho, eu vou ganhar uma recompensa. Mas com o tempo, eu percebi que eu estava sendo hipócrita e não bonzinho. Eu estava tentando negociar. E eu percebi que esse processo também ele é explorado muitas vezes por outras pessoas. A pessoa fala: não, calma aí. Se você fizer isso, você recebe isso. Para você se livrar desse problema, ou desse sentimento de culpa, ou de algo errado que você fez, basta você fazer isso daqui, né? E daí dá um conjunto de regras oferecendo a recompensa. E aí, obviamente, muitas décadas atrás, mais jovem, né? Sigo nesse caminho da recompensa, mas ela não vinha. Eu sabia que estava errado. Dentro de mim, uma voz falava: isso está errado. Não é por aí. Não é por aí. A gente vê essas regras sendo oferecidas em todos os lugares. Regras e regras e regras, um conjunto de regras. Será que existe regra para isso? Essa é a pergunta da reflexão. Eu percebi que todas as vezes que existe uma recompensa, um aliciamento, palavras que me enalteciam, que tudo isso era agradável e chamava a atenção, mas faltava a verdade, a vida, o impulso interno, o impulso voluntário para agir de forma correta. Então, a gente fazer coisas boas, porque a gente quer algo em troca, eu percebi que não vale muito, que elas não enriquecem de verdade e não trazem aquela energia de volta, junto com a lei do retorno, né? Mas quando você faz voluntário, de coração aberto, você começa a sentir. Você já deve ter feito isso também. Todos nós já tivemos a oportunidade de ajudar alguém sem intenção de ajudar, mas ajudando porque surgiu a oportunidade e ajudei e pronto, acabou. Mas depois você se sentiu muito bem com isso. E aí, na minha jornada pessoal, né, quando por volta dos 28 anos de idade, hoje eu estou com 55, eu encontrei um livro chamado Mensagem do Graal, Na Luz da Verdade. Esse livro, ele me chamou muita atenção, né? Por ser uma mensagem. E aí eu comecei a estudar recorrentemente.
E percebi que esse livro ele me ensinava muito. Ele me ensinava aquilo que eu tinha como lacuna no meu coração. Ele me dava com clareza as informações que eu buscava. Me dá até hoje. É um livro que você não esgota. E aqui eu vou ler um trecho para vocês. E a dissertação ela tem o título: O que tem o ser humano de fazer para poder entrar no reino de Deus? Seria errado responder a essa pergunta, que se apresenta frequentemente com uma bem determinada regra, dizendo: faz isso e faz aquilo. Com isso não se indicou nenhum caminho. Não haveria nisso nada de vivo. E por esse motivo, também nada que tenha vida poderia originar-se daí. O que é absolutamente indispensável para um impulso ascendente, pois unicamente vida contém a necessária chave para a ascensão. Desejo a vocês uma boa reflexão.